Agora há pouco, o Ministério Público Federal apresentou as alegações finais no caso do triplex do Guarujá. Os procuradores pedem a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro e que ele pague uma multa de mais de 87 milhões de reais. O Ministério Público também quer que outras 6 pessoas sejam condenadas, entre elas o ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro. A defesa dos acusados tem até o dia 20 de junho para apresentar as alegações finais. Obstrução de justiça e corrupção passiva são as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República ao denunciar o senador afastado Aécio Neves do PSDB. Se aceita a denúncia for pelo Supremo, Aécio se torna réu. Vamos ao vivo a Brasília, a gente vai conversar com a Heloísa Torres. Heloísa, boa noite. A situação para Aécio está se tornando para lá de perigosa, para o partido dele também. Olá, boa noite. É verdade, William. Aécio Neves é uma das principais figuras do PSDB, né? Ele está afastado há 16 dias das funções de senador e agora tem no currículo, além dos 8 inquéritos aqui no Supremo, essa denúncia feita hoje. É a primeira com base na delação da JBS. Foram denunciados também a irmã de Aécio, Andréia Neves, o primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Lima, que é assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. É a primeira turma aqui do Supremo que vai decidir se aceita ou não a denúncia, se eles viram réus ou não. Mas nenhum foi notificado ainda, segundo o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso. Ele quer que sejam primeiro resolvidos antes os recursos, por exemplo, para Aécio voltar ao Senado e para relaxar as prisões dos outros 3 pedidos, esses que foram feitos pelos advogados. Marco Aurélio prefere que seja assim antes de analisar a defesa e a denúncia que traz essa lista de acusações que a gente vai mostrar agora. A denúncia diz que entre fevereiro e maio, o senador, valendo-se da condição de parlamentar e liderança política nacional, pediu e recebeu, inicialmente por intermédio da irmã Andréia Neves da Cunha, e depois confirmando pessoalmente o pedido, a vantagem indevida de 2 milhões de reais de Joesley Batista, presidente da JBS. Uma das provas foi a gravação que Joesley fez da conversa que teve com o senador. Segundo Aécio, o dinheiro seria usado para pagar o advogado que o defenderia na Lava Jato. Mas, segundo a denúncia, a entrega foi feita em 4 parcelas de R$500 mil. A última no dia 3 de maio, para Frederico Pacheco, primo de Aécio, e Menderson Souza Lima, assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas, que participou dos 3 últimos pagamentos. Nessas imagens, Frederico aparece recebendo o dinheiro, que, de acordo com as investigações, não foi para o advogado de Aécio. Para o procurador, os fatos deixam claro o crime de corrupção passiva praticado por Aécio, Andréia, Frederico e Menderson. Aécio Neves também é acusado de obstrução de justiça. O procurador afirmou que ele atuou intensamente nos bastidores do Congresso para aprovar propostas com o objetivo de atrapalhar ou impedir investigações da Lava Jato. E cita como exemplo a proposta de anistia do chamado Caixa 2 e o projeto de lei de abuso de autoridade, com notório viés retaliatório contra autoridades judiciais e agentes públicos. A defesa de Aécio Neves disse que o senador não foi ouvido e nem foi feita perícia nas gravações, que lamenta o oferecimento da denúncia e aguarda ter acesso para demonstrar a correção da conduta de Aécio e familiares. A defesa de Andréia Neves disse que ela não pediu propina a ninguém. E as defesas de Frederico Pacheco e Menderson Lima disseram que vão se manifestar quando tiverem acesso ao documento. O procurador-geral Rodrigo Janot também pediu que Aécio e Andréia Neves paguem uma reparação de 6 milhões de reais, 2 milhões por danos materiais e 4 milhões por danos morais. Janot pede também que, se Aécio for condenado, ele perca o mandato de senador. Só lembrando, ele está afastado das funções parlamentares e com tudo que tem direito, o salário e as cotas, porque o Senado manteve assim, pelo menos por enquanto. William? Obrigado, Luísa. Boa noite para você em Brasília. A Polícia Federal diz que encontrou no escritório de um auxiliar direto de Temer, auxiliar descrito por delatores da JBS como um operador de propina,
A Polícia Federal diz que ali encontrou recibos de despesas de familiares do presidente. Advogados de Temer afirmam que a relação com o auxiliar é muito antiga e os recibos nada provam. O coronel aposentado João Batista Lima Filho é investigado na Lava Jato e amigo do presidente Michel Temer. Os documentos foram encontrados no escritório da empresa dele, a Argeplan, em São Paulo, durante a Operação Patmos. O coronel foi citado por delatores da JBS como receptor de dinheiro destinado ao presidente Michel Temer. Na lista de materiais apreendidos no escritório foi encontrada uma caixa de arquivo azul com documentos referentes a um projeto de reforma com o nome da filha de Temer e um HD externo com informações sobre essa reforma. A Polícia Federal citou também um saco plástico com um edital de concorrência para serviço de construção e um recibo de pagamento em nome de Maristela Temer. A lista não mostra o recibo, mas a TV Globo apurou que o valor dele é de R$ 5.500, referentes à 7ª parcela do pagamento de serviços de fornecimento de batentes e portas em madeira maciça. A empresa que deu o recibo é a Móveis e Esquadrias Santos Limitada. A reforma é num imóvel no Alto de Pinheiros e a data é 30 de março de 2015. No relatório há também uma planilha com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político do então deputado federal Michel Temer, históricos de pagamento e de candidatura da eleição de 2002. 2 delatores da JBS revelaram ainda que deram R$1 milhão ao coronel Lima na campanha de 2014. Esse pagamento seria parte de um suposto acordo entre Joesley Batista e o presidente Temer para garantir um repasse de R$15 milhões. Segundo Joesley, desse dinheiro, R$1 milhão seriam só para o presidente Temer. O executivo da JIF, Ricardo Saldi, contou como foi esse pagamento. O Temer me deu um papelzinho e falou: "Ó, Ricardo, tem R$1 milhão que eu quero que você entregue em dinheiro nesse endereço aqui." Me deu o endereço. Temer falou isso? Temer falou isso. Tá. Na porta do escritório dele, na calçada, só eu e ele na rua. A Praça Pan-Americana. Praça Pan-Americana. Eu peguei e mandei o Floresvaldo lá. Falei: "Floresvaldo, vai lá saber o que é isso." E lá funciona uma empresa que já foi investigada na Lava Jato, que é a tal de Argeplan. O Palácio do Planalto declarou que o coronel João Batista Lima Filho cuidava do gerenciamento de campanhas de Michel Temer desde os anos 1980 e que era natural que tivesse cópias de documentos de disputas anteriores. A assessoria do Palácio também afirmou que jamais houve entrega de recursos ao coronel a pedido de Temer. Ainda segundo o Planalto, uma das filhas do presidente, Maristela Temer, apenas fez um orçamento para uma reforma com a empresa da qual o coronel é sócio e que, por isso, encaminhou a essa empresa uma cópia do projeto arquitetônico. A assessoria declarou que a obra foi executada por outro prestador de serviço. Enquanto o PSDB continua se indagando o que vai fazer, o presidente Michel Temer e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, se reuniram agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista. O repórter Roberto Paiva acompanha e tem as informações. Paiva, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, entre as várias preocupações do governo de Michel Temer, uma delas tem chamado a atenção nos últimos dias. Afinal, o PSDB vai permanecer no governo ou vai desembarcar do governo de Michel Temer? Aqui em São Paulo, o diretório estadual do partido marcou para a próxima segunda-feira uma reunião em que pode discutir esse assunto. E isso preocupa o presidente Michel Temer, que veio aqui a São Paulo conversar com o governador Geraldo Alckmin. Temer quer evitar uma debandada da bancada paulista. Temer precisa do PSDB para aprovar as reformas. Aqui no Palácio dos Bandeirantes, a reunião durou 1h30, a imprensa não pôde acompanhar e, ao final, nem Temer, nem Alckmin gravaram com jornalistas. William. Obrigado, Paiva. Boa noite para você. 5 meses e 2 dias é quanto todo mundo que paga impostos teve que trabalhar em 2017 só para poder pagar impostos. A notícia que a gente tem para dar agora para você é um tanto quanto inquietante. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, se a gente juntar tudo que a gente ganha aqui no Brasil de dinheiro em um ano e também tudo que a gente paga em impostos, taxas e contribuições em todas as esferas, a conclusão é que até o fim do dia de hoje, tudo que a gente ganhou
foi para alimentar o governo. Isso dá um total de 153 dias, ou então 41,91% do ano. Aí quando a gente olha para o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, que mostra essa infinidade de dinheiro nosso caindo nos cofres públicos, até agora mais de 923 bilhões de reais, isso dá um certo desespero, né? A gente paga mais que Argentina, que Bélgica, Japão, muito mais que os Estados Unidos, que o Uruguai, que o Chile. A gente até poderia ficar mais conformado sabendo que tem quem pague mais imposto que a gente, tipo a Dinamarca, a França, a Suécia, a Itália e também a Noruega. Só que todos esses aí são países desenvolvidos e, vamos combinar, a gente paga quase tanto quanto eles, mas está longe de ser considerado o primeiro mundo, né? E tem algo também que é muito, muito, muito pior nessa história. Nesse ano, você já trabalhou quase um mês para pagar a conta da corrupção. Veja que essa corrupção, ela envolve mais de 200 bilhões por ano. 200 bilhões por ano melhoraria em muito a educação, melhoraria em muito a Seguridade Social, a Previdência Social, em muito a saúde, em muito a segurança. Então, como que afeta essa corrupção? O dinheiro que vai enriquecer uns poucos deixa de prestar serviços para a maior parte da população.